Queridas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre Deus. Sobre Deus, nós vamos conversar sobre Deus. Estou gravando o vídeo de hoje triste, por quê? Porque o pessoal está tirando minhas visualizações. A gente para de produzir para o YouTube, aí o YouTube faz o quê? Derruba nossas visualizações. Isso é sacanagem. Estou chateado, estou hashtag puto, estou hashtag triste. Vamos lá. No vídeo de hoje, a gente vai tratar do tema de Deus, porque hoje eu fui malhar, estava lá malhando, estou escutando o vídeo do camarada Humberto Matos. Gostei bastante do vídeo do Humberto Matos, ele faz uma discussão ali acerca da religião, social, e pipipi, pororó, e tchererens. E aí ele troca uma ideia ali a respeito do camarada Clóvis de Barros, não é isso? Nosso camarada filósofo, que aparentemente não é ateu, aliás. Aparentemente não é ateu, nosso camarada Clóvis. Mas tá tudo bem, porque a gente respeita as pessoas que estão erradas, não é isso mesmo? É exatamente isso. Tem outra causa do vídeo que eu tô fazendo, é porque no vídeo passado que a gente comentou algumas coisas, teve um cara, um cidadão, um ser humano, que falou assim, ateísmo tá virando seita. Graças a Deus, não é isso? Ateísmo está virando seita, seitismo. Vocês estão de seitismo. Graças a Deus está virando seita. Quer dizer, que pena que é uma seita única ainda, porque quando é grande mesmo, tem que dividir em seita, tem que ter ateísmo do sétimo dia, não é isso? Ateísmo do espaguete voador gigante, ateísmo que se diz satanista para tirar onda com religião, para a gente falar para eles, não faz isso é tolo e tal, para a gente brigar entre si. Quando a gente começar a brigar entre si, aí é sim que tá legal, aí é que tem seita mesmo. O cara não sabe nem qual é o conceito de seita. Burro pra cacete. Mas veja, tem uma coisa que sempre entra em discussão, e é sobre essa temática que eu quero iniciar a nossa conversa, é que sempre que as pessoas falam que os ateus estão se organizando, tem um pateta quântico para dizer assim, nossa senhora, tá virando que nem religião. Que bom, né? Graças a Deus, não é isso que a gente tem que dizer? Graças a Deus, tomara que esteja virando igual religião. E quando estamos falando de religião, claro que religião é um termo plurissignificativo, né? Que pode ter vários significados, a partir do autor que vai usar aquele termo para tratar de filosofia, de sociologia, e etc, etc, etc. Autores diferentes vão usar o mesmo termo para significar coisas diferentes. Mas eu quero usar aqui o aspecto sociológico, que é, se está virando igual religião, você está querendo dizer que as pessoas estão se reunindo porque são ateias para passar o final de semana e estão trocando ideias sobre as coisas relacionadas às coisas todas da vida a partir de um viés, de uma perspectiva filosófica ateísta? Que bom que está virando religião, se foi isso que você está dizendo. Você está falando que está virando religião porque, de repente, você está formando grupos sociais para fazer publicações a respeito da convicção ateísta especificamente, para divulgar essa convicção? Então, graças aos deuses que está virando religião, certo? Ainda bem que está virando religião, certo? Tomara que sim. Se tudo der certo até o final da minha vida, se isso é o que você está definindo como religião, tomara que vire um monte de religião, aliás. Tomara que vire um monte. Um monte, beleza? Então vamos lá. Eu vou convidá-los a fazer perguntas. Algumas manifestações, antes de começar, eu gostaria de fazer assim, em relação de uma abordagem diferente. Assim, na síntese, o vídeo do Humberto que ele fez, eu achei tesudo, maravilhoso, legal, interessante e tal. Agora tem uma coisa que eu quero apresentar, uma diferença de abordagem. Minha diferença de abordagem é a seguinte. O Humberto tratou ali, com base no diálogo que fez com o Clóvis, a respeito do desenvolvimento, né, da religião, ou né, desde o Neolítico e aquela coisa da Revolução Neolítica e tá. Quero te dar uma dica, você que é youtuber que está me assistindo, você que briga na internet gratuitamente, gasta suas horas de vida, e quando você estiver no leito de morte, você vai pensar assim, nossa, eu gostaria de ter passado mais dias da minha vida discutindo com pessoas absolutamente desconhecidas por mim, desconhecidas por mim, não é isso? A pessoas absolutamente desconhecidas. Eu queria ter passado mais tempo discutindo com pessoas desconhecidas que eu nunca vou encontrar na vida. Se você é desse tipo de pessoa que gosta de enfrentamento, que gosta de disputa, tem uma coisa que eu gostaria de dizer para você. Primeira coisa,
Primeira coisa, são duas coisas que eu quero dizer para você. Uma coisa é, quando você for discutir com religiosos da religião vigente majoritária, estamos dizendo do cristianismo, uma das coisas que eu queria dizer para você é o seguinte: em relação ao histórico das religiões, ou do surgimento da religião, saiba que essas coisas são plurais, certo? É a única observação que eu faria a mais do que o Humberto fez ali e tal. Tipo assim, evite falar como se você tivesse o passo a passo do surgimento de todas as religiões até a formação do cristianismo como uma única linha reta, certo? Tem várias abordagens a respeito do que hoje, na língua portuguesa, a gente chama de divino, e às vezes a gente pode tomar ter um erro assim de projetar o que acontece hoje para muito na antiguidade, porque não necessariamente as representações do que estava lá no passado de pessoas que não escreviam, por exemplo, que não deixam registro escrito, são cópias ou movimentos parciais daquilo que se tornou presente. E muitas dessas vezes a gente não sabe exatamente como são essas coisas. Por exemplo, na literatura romana especificamente, você tem uma descrição de que o segundo rei de Roma, que é um rei externo, etrusco, coisa e tal de Numa Pompílio, ele teria criado a organização religiosa no Estado romano, certo? Ele seria um rei, portanto. Foi exatamente assim que aconteceu? De fato, nós não sabemos. Por quê? Porque os camaradas, esquece a palavra camarada, os caras que estruturaram os textos romanos acerca de seu próprio passado, eles escrevem isso lá pela altura do século I. Entende o que eu quero dizer? Outra coisa que me incomoda muito nessa mesma coisa, o que eu quero dizer é, aquelas afirmações que nós temos, por exemplo, que Numa Pompílio organiza a religião romana, pode ser só uma projeção para o passado. A gente não pode tomar a fonte necessariamente como verdade, entendeu? Pode ser uma projeção do século I, antes da era cristã, para o passado, certo? Para 5, 7 séculos antes. Entre 5 e 7 séculos antes, certo? Então tem que tomar um certo cuidado para não tomar a fonte como verdadeira. Segunda coisa, ainda nesse aspecto. Por exemplo, se você pegar a religião grega, ou as religiões gregas, né, que é plural, elas são plurais, você tem várias formas de religião que se estabelecem no período clássico. Várias formas. Ou várias formas de uma outra coisa que é parecido com aquilo que a gente chama hoje de religião. Várias formas. Se você pegar os primeiros textos homéricos, que são os primeiros textos completos de grande literatura no estado, na formação da cultura ocidental, você vai tomar, por exemplo, se você pegar o texto para ler, você lê de verdade. Você já leu Homero? Tá errado, né? Se você não leu Homero, você nunca leu Homero, você nunca leu a Ilíada, você tá errado. Já começa por aí. Você passou o quê em todos os seus anos de formação de ensino médio que você não leu a Ilíada? Tá errado. Então, veja, se você pegar a Ilíada para ler, você vai ver uma coisa muito interessante. Primeiro, que aquilo não é um tratado sobre religião, por exemplo, né? É uma historinha. A historinha que é contada ali, em forma de poema, essa historinha conta uma coisa muito interessante, que se você tiver os olhos atentos, como diz a senhorita Bira, não é isso? Tiver os olhos atentos, você vai notar uma coisa muito interessante. A narrativa, ela é dupla, ao mesmo tempo que ela conta a história da guerra, que é a guerra que é narrada naquela literatura, o texto mostra que tem uma intervenção das disputas divinas nas consequências das disputas políticas que estão sendo narradas. Por exemplo, boa parte da causa da guerra seria relacionada a Helena, não é isso? Helena ter sido capturada ou não é capturada, é levada porque quis e não sei o que. O Gorgias faz uma discussão nesse sentido, de que será que Helena foi levada porque quis ou foi capturada? Qual será a razão que Helena saiu e tal? Gorgias do século V, né? Escrevendo sobre uma apologia de Helena e tal. Mas só que se você pega o texto homérico, você vai ver que é muito interessante. Você vai ver que é muito interessante que a causa da guerra ela é colocada nos deuses lá, no tal do pomo, né? No pomo da discórdia, não é isso? Pomo de Eris. Eris é literalmente a deusa, cuja palavra, o nome significa discórdia.
que dá o termo erística, que veio para discussão pública, né? Quando você briga com as pessoas, você está em erística, você está discutindo, debatendo em público, brigando, você está em erística. Então, o termo Eris, da deusa, significa pomo da discórdia. O pomo da discórdia dá uma briga entre as deusas, quem é mais bonita, não sei o quê, e é levado para Paris. Paris toma a decisão de quem ele acha que é a mais bela das deusas e tal. E aí ele ganha o prêmio de ser possível a ele ter a mais bela das mulheres, que seria Helena, certo? Veja, se você corta, se você vai assim, tchuc, 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 e recorta as questões das disputas divinas, na verdade, aquilo é uma narrativa exatamente sobre um homem que conquistou uma mulher, seja porque ele a raptou, seja porque ele a conquistou porque ele é sensual e tem pala, não é isso? Tem bela lábia, seja o que for, é uma história sobre isso, sobre essa intervenção de um povo dialogando com o outro e a confusão que gera um príncipe raptando ou conquistando uma princesa de outra sociedade. Não é isso? É ou não é? O que eu quero dizer é que vocês já viram aquele filme ruim chamado Troia? Que ele representa a tese de que a Ilíada, né? A ideia é mais ou menos assim, a Ilíada só que sem os deuses. O que eu estou dizendo para você é que você pode ler Homero imaginando que quando o autor de Homero escreveu, o autor da Ilíada, ou os autores, tem essa discussão infernal, mas ou o autor ou os autores, quando essa estrutura narrativa sobre a guerra da Ilíada foi feita, ele tivesse pensando não como quem acredita que os deuses descem e falam com as pessoas e não sei o quê, mas como se fosse uma coisa meio que está acontecendo por trás dos acontecimentos, entende? Tipo assim, o cara que consegue falar com a deusa, que consegue falar com a Atena, é igual uma pessoa de hoje que fala assim, pelo amor de Deus, eu tenho que conquistar as minhas... Entende o que eu quero dizer? Entende o que eu estou querendo dizer? Dá para você imaginar que a própria autoria daqueles textos envolve essa perspectiva de que há uma coisa por trás da realidade que está coordenando as coisas que acontecem na realidade. Entenderam o que eu quis dizer? Faz sentido para vocês o que eu quis dizer? O que eu quis dizer é que é difícil você entrar na cabeça de gente morta, que não está aqui mais. Você fica preso ali no limite do texto, você não sabe o que ele de fato acreditava. Você não sabe se Homero achava que realmente, se você subir o Olimpo, vai ter uma cadeira lá no Olimpo e ter pessoas sentadas ali. Entende o que eu quero dizer? Tirar os caras do século V, antes da Era Comum, por exemplo, que é provavelmente quando foi feito Homero, no final das contas, tá? Provavelmente quando foi rearticulado os textos, foi por ali, mais ou menos em Atena do Pisístrato. Aquele texto que a gente tem que chega até hoje, eu chutaria que quando ele foi organizado, né, e ganhou a versão final, digamos assim, eu chutaria que foi mais ou menos ali em Pisístrato. Eu chutaria por quê? Porque eu sei que teve uma discussão sobre isso, e depois disso, o que acontece é que a gente tem uma discussão que se desenvolve a partir daí, eu não sei para onde ela foi. Então, foi questionada a tese da junção de Homero em Atenas na dinastia de Pisístrato, certo? Que foi um defensor do povo, aliás, um ditador defensor do povo. Ditador não, porque não tinha essa palavra lá, um tirano defensor do povo, né, na Grécia clássica. Viajei na maionese, né? Viajei na maionese para dizer assim, existem muitas discussões que podem complexificar as crenças de certo povo, até que nível, quais tipos de grupos acreditavam e qual é a forma dessa crença, entendeu? E a gente, se eu estou falando que tem dificuldades disso para épocas que tem texto, né? Eu estou falando aqui de Roma e de Grécia, quanto mais para quando você não tem o texto, é isso? Entenderam o que eu quero dizer? Então, a primeira orientação que eu faria a respeito de você, que gosta de, né, nosso camarada soviético anônimo que falou duas coisas engraçadas, né? Quando eu falei que ele tinha que ter lido a Ilíada, no caso, ele falou, desculpa, no meu ensino médio só tinha pós-modernismo, tá perdoado.